Olá a todos e todas. Hoje é dia 10 de novembro. Nós estamos iniciando aqui um painel no segundo Congresso Latino-Americano da Economia de Francisco e Clara. Nesse painel, nós discutiremos a economia de Francisco e Clara a partir da mobilização de movimentos sociais e a formação de profissionais no Brasil. Na mesa, pensada para esse painel, está o professor André Ricardo de Souza, da Universidade Federal de São Carlos, e da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária, e também integrante da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E também eu, que sou Eduardo Brasileiro, atuo no Grupo de Reflexão e Trabalho da Economia de Francisco e Clara, da PUC Minas, da Universidade Católica de Minas Gerais, e também da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E nós saudamos aí quem nos vê no futuro, nesse vídeo, mas também aos nossos companheiros que estão conosco aqui, tanto Júlio quanto Paola, que também poderão gerar uma interlocução com a gente depois das nossas exposições. Eu vou passar a palavra para o André, para que ele possa fazer aí melhor uso da palavra. Olá, Paola, Júlio, Eduardo, quem vai também poder ver esse vídeo depois. É uma satisfação podemos conversar aqui um pouco nesse espaço e, inclusive, lembrar, né, da nossa colega e amiga professora Tânia Cristina Teixeira, da PUC Minas, professora de Economia, que não pôde estar aqui conosco, que em princípio estaria, né, apresentando também, faz parte da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E aqui, inicialmente, saudar, né, por esse evento, o segundo Congresso Internacional de Economia de Francisco na América Latina, no Caribe, um evento bastante importante, né, de disseminação da proposta do Papa Francisco, a disseminação continental. Agradecer aí os professores José Oscar e a professora Cristina Calvo, né, pela acolhida aí da proposta, enfim, para que a gente pudesse aqui conversar e expor um pouco do que temos feito aqui no Brasil, no âmbito da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Coincidentemente, está acontecendo entre hoje e amanhã, aqui na Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, também um evento internacional chamado Seminário Internacional PROCOAS, que é bastante voltado à economia solidária, e houve essa coincidência, né? Então, eu estou tendo que me dividir um pouco na atenção a esses dois eventos, né? Eu vou aqui falar um pouco a respeito do significado sociológico dessa mobilização que nós damos o nome aqui no Brasil de Economia de Francisco e Clara, o significado sociológico dela e no âmbito do cenário político, religioso, nacional, e também vou falar um pouco a respeito da mobilização que vem sendo feita das entidades, e relevantes entidades nacionais, vinculadas a importantes movimentos sociais, como um desdobramento, né, desse trabalho concreto que vem sendo feito aqui no Brasil a partir do chamado do Papa Francisco, né? Bom, em primeiro lugar, até tive a oportunidade, eu estou fazendo uma pesquisa e tive a oportunidade de publicar um artigo junto com um amigo e colega, professor da Universidade Federal de Goiás, que é o Flávio Sofiati, professor de Sociologia também, intitulado O Franciscanismo Econômico, né, o significado sociológico da economia de Francisco e Clara. E nós, nesse trabalho, nesse artigo, fizemos uma reflexão
a respeito de uma trajetória que vem se dando, não só no Brasil, mas nos demais países latino-americanos, de um fenômeno que nós conhecemos como cristianismo da libertação, né? Um termo aí cunhado pelo sociólogo Michel Levy, importante estudioso desse campo, e o cristianismo da libertação, que nós sabemos, ele vai além do catolicismo, né? Ele abrange expressões relevantes no meio protestante, do protestantismo histórico, vinculados ao movimento ecumênico, que algo que foi bastante importante no contexto de resistência à ditadura militar, depois de reabertura democrática, entre os anos 1960, 70 e 80, e que tem algumas marcas em sua trajetória, né, latino-americana, as conferências episcopais latino-americanas de Medellín, na Colômbia, de Puebla, no México, país da Paola, que está aqui conosco, e o trabalho bastante substantivo das comunidades eclesiais de base, as SEBs e as pastorais sociais, que foram matrizes de relevantes movimentos, né? Destacaria aí no meio rural, a partir da Comissão Pastoral da Terra, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi uma importante matriz do novo sindicalismo da região do ABC paulista, um importante apoio dado à mobilização dos trabalhadores dos sindicatos metalúrgicos do ABC, com fundo de greve, algo que foi importante para o surgimento do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, enfim, e vários militantes relevantes, com atuação bastante expressiva no cenário nacional, vieram desse meio, né? E ganharam, inclusive, projeção nacional. Vou lembrar aqui Marina Silva, ex-senadora, provável ministra aí no governo Lula, Gilberto Carvalho, né? Foi secretário-geral da Presidência da República, né? Patrus Ananias, entre outros tantos, né? Que tem essa trajetória. E nós temos, portanto, esse fenômeno, o cristianismo da libertação, ele teve e continua tendo, eu diria, derivações importantes, né? Então, do ponto de vista sociológico, deixou marcas e continua ainda exercendo papel relevante na sociedade brasileira e, diria, também em outros países latino-americanos, né? E no Brasil nós tivemos um processo, né, de mudança no cenário religioso, com um grande crescimento do segmento evangélico pentecostal, né, e impulsionado ainda mais com o surgimento de uma terceira onda pentecostal, que é chamada também de neopentecostalismo, né, protagonizado por igrejas de grande porte, sobretudo a Igreja Universal do Reino de Deus, né, algo que fez com que houvesse um enfraquecimento, né, do catolicismo, da importância demográfica, inclusive uma diminuição gradativa que prossegue ocorrendo do catolicismo e, por sua vez, um crescimento em termos demográficos, sociológicos e também políticos dos evangélicos no cenário nacional. Algo que ficou bastante explícito nas eleições de 2018, com apoio maciço a Jair Bolsonaro, e mais uma vez também em 2022. Né? No âmbito do próprio catolicismo, houve também um crescimento de uma vertente, digamos, politicamente conservadora, né? Inicialmente caracterizada pela renovação, sobretudo pela renovação carismática católica, né? E depois outros grupos, como Opus Dei, grupos com feições até neo-integralistas, né? Que se formaram com um radicalismo de direita, né? E por todos esses fatores, nós tivemos, naturalmente, um refluxo do cristianismo da libertação, né? Porém, ele prossegue, né, no cenário nacional,
as comunidades eclesiais de base continuam realizando seus encontros intereclesiais, a Semana Social Brasileira, o Grito dos Excluídos, são manifestações que expressam ainda a permanência do cristianismo da libertação, suas feições católicas no cenário nacional, né? Mas nós tivemos algo bastante marcante a partir da emergência do pontificado do Papa Francisco, né? Depois de João Paulo II e Bento XVI, os pontificados nos quais houve esse intenso refluxo do cristianismo da libertação, nós vamos ter aí, a partir, né, dos anos 2013 em diante, com Francisco, uma mudança no cenário do catolicismo mundial, né? E que vem com gestos expressivos, né, do Papa Francisco, de posturas progressistas, de abertura ao ecumenismo, de diálogo, né, enfim, algo que chama bastante atenção, a ponto de ele se tornar uma grande referência nacional, uma grande referência mundial, uma liderança bastante importante, né, algo que, digamos, houve o pontificado com Bento XVI havia se apagado um pouco, enquanto liderança mundial, né? Bom, e com o chamado, a partir de 1º de maio de 2019, para a economia de Francisco, né, o Papa dá um outro passo bastante importante ao imprimir essa marca sua de preocupação com as questões ambientais, do enfrentamento da desigualdade social, e a partir desse chamado houve essa mobilização, essa bonita e relevante mobilização dos jovens de vários países, inclusive aqui no Brasil, e nós acabamos constituindo aqui no Brasil, em novembro de 2019, ainda lançamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que já surgiu com essa pretensão ecumênica, com a participação de representantes de outras vertentes religiosas, intelectuais, movimentos sociais, e naquele encontro na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, em novembro de 2019, daquele encontro participaram representantes de movimentos sociais e de entidades nacionais relevantes que produzem economicamente a partir de outros parâmetros, quais sejam parâmetros igualitários, democráticos, inclusivos, ambientalmente sustentáveis, né? E, a partir de então, nós iniciamos uma interlocução com essas entidades, né? Para que vale aqui dizer para quem não sabe, relembrar essas entidades. Nós estamos falando da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CONCRAB-MST, da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes, da União Nacional dos Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis, a Unicatadores, a Articulação pelo Semiárido Brasileiro, que faz um trabalho bastante importante, né, no sertão nordestino, já construiu mais de 1 milhão de cisternas, enfim, enfrentamento, né, da realidade do semiárido. A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, a Unisol Brasil, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, e depois vieram se juntar outras mais, o Conselho Pastoral de Pescadores, o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil e a Caritas Brasileira. Caritas, que, aliás, é uma importante organização não só voltada para atividades de assistência social, mas também de apoio à formação de empreendimentos de economia solidária, né? Empreendimentos autogestionários, igualitários, democráticos, autogestionários. Então, nós temos começamos essa interlocução a partir de novembro de 2019, a partir do lançamento da BEFC, e prosseguimos através de diversas reuniões, lives, nessa interlocução, estabelecemos uma identidade coletiva comum, diria já que se consolidou, e viemos, neste ano de 2022, no contexto
no contexto eleitoral, né, das eleições no Brasil, nós fizemos uma interlocução um pouco mais intensa com essas entidades, no sentido de elaborarmos uma carta compromisso composta por propostas concretas de políticas públicas. E cada qual contribuiu, apresentou 5 pontos, compondo esse documento bastante interessante, robusto, interessante, nesse conjunto de propostas, e nós fizemos o lançamento dessa carta compromisso no dia 2 de setembro, uma live que contou com a participação de representantes deles, né, além de alguns parlamentares que de pronto aceitaram, né, se engajarem nessa mobilização e assinaram a carta, né? Ali estiveram conosco naquele dia o deputado federal Alexandre Padilha, que foi reeleito, inclusive, né? O deputado estadual Eduardo Suplicy, que é um importante defensor, alguém que está engajado na articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara desde o início, com a sua bandeira importante da renda básica, né? E outros parlamentares mais foram se agregando. Guilherme Boulos, que foi eleito deputado federal, São Paulo, Miguel Rosseto, eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul, enfim, só para citar alguns, né? E ali, interessante, porque pouco depois houve em São Paulo um evento das cooperativas e empreendimentos de economia solidária, mais de 600 cooperativas fizeram representados em São Paulo, num encontro com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? E, naquele momento, o Francisco Dalchavon, que é o Chicão, da Concrab MST, fez a entrega a Lula deste documento. Então, aquela data marcou aquele evento que foi ali ainda no mês de setembro, né? Dia 14 de setembro, aliás. Aquela data foi importante, marcou a entrega do documento ao então candidato agora, nosso presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que fez menção, inclusive, à economia de Francisco e Clara, quando esteve durante a campanha eleitoral, no dia de São Francisco de Assis, em 4 de outubro, reunido com Frei Davi e outros frades franciscanos, fez menção à economia de Francisco e Clara. E quando nós estivemos em Assis, inclusive, Eduardo Suplicy, tivemos a oportunidade de entregar, inclusive foi encaminhado um documento ao Papa Francisco fazendo menção a essa mobilização, né? De modo que alcançou, né, uma determinada projeção, um determinado reconhecimento, né? E nós já tenho notícia de que, né, está em curso, nesse momento, a montagem do governo, da transição de governo, né? E tem se falado a respeito da economia de Francisco e Clara nesse contexto, né? E, coincidentemente, inclusive, vamos ter uma reunião hoje, às 18 horas, uma reunião que vai ocorrer e que está programada há 4 meses, na qual nós vamos fazer um balanço desse processo e um pouco projetar o futuro aí no governo Lula. Então, há um conjunto de propostas que contempla a economia solidária, a autogestão, mas não somente. Você tem aí outras frentes, né? A agroecologia, a própria renda básica e reforma agrária e outros tantos que vão, digamos, esperamos, integrados no governo Lula em diferentes ministérios, né? Inclusive da parte da economia solidária, o que se espera já queria antecipar para vocês, é uma transversalidade, que a economia solidária seja uma política pública que perpasse todo o governo Lula, ou pelo menos a grande maioria, né, dos ministérios e órgãos federais, que
que podem, eventualmente, assimilar essa lógica para a formação de empreendimentos autogestionários, empreendimentos de economia solidária. Então, vou finalizar aqui para ouvir o Eduardo, dizendo que houve uma caminhada bastante interessante de novembro de 2019 até novembro de 2022. São exatamente 3 anos, né? Aliás, fazemos agora, né, Eduardo? Dia 19, fazemos 3 anos de lançamento da BEF, uma data que não deveria deixar passar em branco, né? Vamos relembrar. Eu acho que houve uma importante caminhada nesse período e diria mais, para finalizar de fato. Nesse período tenebroso, esse período, essas 4 anos que foram chamados, já tem sido chamado de Era das Trevas no Brasil, o Papa Francisco e a mobilização pela economia de Francisco e Clara significou um farol, uma lâmpada importante, sem dúvida, no país, a nos animar, nos dar esperança, não é? O Papa Francisco em âmbito nacional, eu diria a articulação pela economia de Francisco e Clara aqui no Brasil, né? Como dando continuidade a essa proposta da economia, do cristianismo, da libertação, do compromisso efetivo com os mais pobres. É isso, gente. Paro por aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, André, pela sua bela exposição, sendo um importante panorama sobre as perspectivas que foram sendo cada vez mais acolhidas no Brasil por movimentos eclesiais, também movimentos sociais e movimentos acadêmicos, inclusive de pesquisadores, né, para a economia de Francisco e Clara no Brasil. E eu vou seguir aqui, né, fazer também uma breve exposição para vocês sobre as nossas perspectivas, e aí depois a gente dialoga um pouco. Inclusive chegou conosco aqui Liliane, uma saudação a Liliane que está conosco, e vamos lá. Boa tarde, Liliane. A articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, na qual o André já expôs o surgimento dela e expôs também as articulações que se dão dentro dela, essa articulação ela tomou uma proporção muito, a gente pode dizer, preponderante no campo eclesial católico, né? Ou seja, ela teve uma atuação muito forte nesse campo católico. O André, inclusive, numa reunião que nós tivemos da articulação, falou uma vez assim, né? A articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, ela é mais católica do que desejávamos. E, de fato, é uma coisa que foi se naturalmente acontecendo, porque, de fato, o nosso desejo é que ela fosse mais, e a gente ainda se esforça, com a presença que o André sempre nos traz do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, na pessoa da pastora Romy Benck, né, pastora luterana, que é secretária-geral do CONIC. Então, nós temos feito um exercício de deslocamento do olhar, mas, de fato, a preponderância de movimentos que se empolgaram com a economia de Francisco, que aqui a gente colocou essa perspectiva de Clara, é, sobretudo, majoritário de igrejas católicas, né? E, em especial, o diálogo que a gente tem realizado com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dentre esses diálogos, um em especial gerou uma demanda, que foi a Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, o reitor daqui, o bispo Dom Joaquim Moll, ele fez um movimento para que se criasse dentro da universidade um núcleo, esse núcleo que a gente chama de grupo de estudos, grupo de reflexão e trabalho para a economia de Francisco e Clara. Deixa eu até apresentar uma coisa aqui para vocês, porque aí fica até, inclusive, menos monótono minha fala. Esse grupo aqui, então aqui nós temos a articulação, como vocês viram já a fala do André, né? Dividida em um eixo de juventudes, o articulação, que é um espaço geral de articulação, onde todos os interessados estão se articulando, construindo, as casas de Francisco e Clara, onde há uma interlocução de um projeto territorial para a economia de Francisco e Clara, em todas as comunidades do Brasil, o desejo de nascer um núcleo, uma nucleação de discussões sobre a economia de Francisco e Clara na comunidade. Então, a gente tem chamado isso
junto a um trabalho feito pelo padre Wilson Gros, de casas de Francisco e Clara, ou seja, um espaço comum, não necessariamente é uma casa, né? Pode ser uma sala, um salão, um auditório, uma atividade debaixo da árvore, mas é um espaço onde as pessoas se reúnem para pactuar a economia de Francisco e Clara. Gera um pacto, um pacto que o Papa Francisco chama de pacto comum, né, da economia de Francisco. E o espaço com entidades em movimentos, que o André já discorreu perfeitamente. Então, esse espaço da articulação, surgiu um desejo da PUC Minas, por parte do reitor, de construir um espaço chamado Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara. E neste grupo, que está dentro do ANIMA, que é o Sistema Avançado de Identidade e Missão da PUC Minas, onde você vê a identidade, a missão, a evangelização, os valores católicos, é aí que esse grupo está localizado. E esse grupo é formado por 11 pessoas profissionais da PUC, sendo eles um integrante da arquidiocese, ou seja, do território daqui de Belo Horizonte e a grande região de Belo Horizonte, né, pegando várias cidades no entorno, um representante da arquidiocese, professores da PUC no Departamento de Ciência da Religião, Teologia e Economias, Administração, que é o ICEG, Escola de Economia e Negócios, e aí profissionais de diversas áreas, como a comunicação, jornalismo e por aí vai, essas outras áreas de atuação dos nossos profissionais. Para que isso? Para que a universidade abarcasse a discussão da economia de Francisco e Clara de uma maneira horizontalizada, não uma caixinha que surge para debater a economia de Francisco e Clara, mas com a missão de inserir dentro da universidade a economia de Francisco e Clara. Então, nós nos dividimos no nosso planejamento feito neste ano em 3 dimensões, né? 3 diretrizes. A diretriz de formação é focada em quê? O primeiro eixo, em estudos curriculares. Os estudos curriculares é para que a gente cada vez mais desenvolva dentro da universidade, dentro dos currículos de graduação, a economia de Francisco e Clara. Nessa perspectiva, foi muito interessante. Por quê? Porque nós descobrimos que mais do que a gente levar para cursos como engenharia, enfermagem, psicologia, ciência social e outros que seja, a discussão da economia de Francisco e Clara como uma coisa vinda da igreja, dos valores de Francisco, portanto, um valor de cultura religiosa, uma discussão humanista, nós pensamos em dialogar com as dimensões fundamentais humanistas daquela formação. Então, se você tem na perspectiva de um curso de odontologia, que é o dentista, né? Não sei se todos vão compreender, né? De fato você falar sobre como essa profissão ela está voltada para a humanização desse eixo, dessa atuação a partir de políticas públicas para atuar para todas as pessoas, né? Então, não é só se formar um excelente dentista para ter uma boa profissão focada em negócios e interesses individuais, num bom consultório. Mas como você se dedica para que seja expandido o direito a uma saúde bucal 100% gratuita, de qualidade para todos. Então, as premissas curriculares já começam pela valorização e a defesa das políticas públicas, né? A retomar essa discussão com muito fôlego dentro das nossas disciplinas, né? Bem, e aí, por aí, a gente vai vendo o quanto também é importante a perspectiva de escuta dos estudantes. Porque se vem uma coisa de cima para baixo, vem uma coisa institucional que não adere ao coração e à intenção que o Papa Francisco quer conversar, que é a linguagem do coração e da mente. Ou seja, quando a gente sintoniza uma perspectiva sente-pensante, ou seja, quando a gente está entregue de coração nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a gente tem como perspectiva fazer um processo de escuta dos alunos, dos estudantes, para que eles possam também, dos cursos,
começarem a trazer perspectivas da dignidade humana, da discussão sobre economia, e a partir disso a gente começar a costurar a economia de Francisco e Clara como um projeto curricular de construção dupla, né? Vem da instituição, mas também vem dos alunos, dos estudantes, essa perspectiva. Mas a economia de Francisco e Clara está para além também do espaço de sala de aula, disciplinatório, né? E aí nós temos conversado muito sobre a necessidade da formação popular, e aí esse eixo da formação popular, que é qual? Quando a gente está discutindo o campo de atuação e interlocução com outros espaços da universidade e para além dela. Então, formação popular é como a gente desenvolve isso com as comunidades eclesiais, com o bairro, com projetos de pesquisa e assim por diante. Um outro eixo nosso é de ampliação do GRT, o próprio Grupo de Reflexão e Trabalho, que a gente chama de GRT, a gente tem tido a perspectiva de, primeiro, avançar sobre essa perspectiva de ser um grande horizonte de surgimento nas outras universidades, mas aí a gente começou a dialogar isso com as PUCs, as outras PUCs, né? Temos um diálogo muito avançado e bacana com a PUC de Goiás e a PUC do Paraná, né? As duas PUCs têm tido muito diálogos conosco sobre as perspectivas, tanto que na PUC do Paraná, eles construíram uma casa de Francisco e Clara dentro do campus para ser um espaço de formação dessa economia do conhecimento que eles estão discutindo por lá. Eu coloquei até, inclusive, diretriz, formação, mas é diretriz articulação aqui. Me desculpe, está errado esse termo aqui. Na diretriz segunda é a diretriz articulação, na qual a gente tem a perspectiva de diálogo nacional. Diálogo nacional, a primeira perspectiva é de articulação com a articulação brasileira. Então, um grupo de reflexão e trabalho na sua portaria, que o define, ele tem que dialogar com o grupo nacional, o grupo brasileiro, a fim de que a gente aprenda com as dimensões de trabalho da articulação brasileira como um todo. Então, a gente seja demandado pela articulação brasileira a discutir as políticas públicas nas eleições, a inserção de movimentos populares, etc. e tal, né? E os diálogos internacionais, que a gente tem conversado com dois espaços. O primeiro é o de Castério para o Desenvolvimento Humano Integral, que tem nos demandado a discussão sobre o movimento Laudato Si, né? Que a gente ainda não começou, mas é um desejo nosso. E o diálogo internacional também, que a gente deseja fazer com a própria Universidade de Buenos Aires, a UBA, para começar a fazer outros espaços de integração e debate sobre a curricularização da economia de Francisco. E, por fim, deixa eu chegar agora nesse diretriz do plano político-pedagógico. Esse eixo, para nós, ele é importante porque nós falamos justamente... Deixa eu ver, vocês estão enxergando... deixa eu ver, vocês estão enxergando ainda o que eu estava mostrando ou foi para uma outra folha de Word? Desculpa. Não estou... Tá na mesma, Eduardo. Tá. Então obrigado, André. Não, para encerrar mesmo. Nesse campo de pesquisa... Isso, perfeito, Paula. Nesse campo de pesquisa, extensão e publicação, que é o diretriz, essa última diretriz, a gente tem feito alguns desejos de discussão que a gente quer inserir no campo universitário a partir do paradigma, ou seja, da grande perspectiva que a universidade nos propõe. Então, o primeiro campo é o campo da pedagogia popular, solidária e decolonial. Ou seja, como ter uma pedagogia voltada para essa perspectiva freiriana, do engajamento, de mobilização e gestão de projetos territoriais, para que conversemos sobre desenvolvimento, né? Para a Paula, eu acho que ela está entendendo, o desarrojo, né? Integral, ou que a gente chama de integrado, né? Ou seja, que aconteça com todos os atores, interdisciplinar. Outras dimensões são novos paradigmas tecnoeconômicos, né? Que é como a gente desenvolve isso numa perspectiva de economia de proximidade, a partir da economia solidária, dos bancos comunitários, e que desenvolva aí projetos de gestão territorial da economia. Trabalho e renda, de políticas e dignidade social,
Transição ecológica, políticas de transição, como essa que o Júlio também pesquisa na Unicamp sobre transição ecológica a partir da energia solar, de outras formas de energia, de transição energética, e a discussão de direito à cidade, né? Que é a questão dos territórios urbanos, a discussão sobre democratização dos espaços públicos. Então, esses 5 eixos aí têm dado luzes para nós pensarmos a vida em comum dentro do campo curricular, da pesquisa, da extensão dentro da universidade. Então, gente, essas são um pouco das dimensões do nosso trabalho na reflexão na economia de Francisco e Clara na PUC Minas. Pode parecer que ele está bem avançado, mas ele é muito inicial, ele tem um ano de vida, ele surgiu no final do ano passado para esse, ou seja, todas essas dimensões são nossos planejamentos que eu mostrei para vocês, né? Nós estamos debruçados sobre eles, trabalhando diariamente sobre isso para que a gente consiga alcançar cada vez a universidade. Vale colocar, por exemplo, a PUC Minas, onde nós estamos, né? Ela é a maior universidade católica do mundo, então são 92 mil alunos. E isso, para nós, tem sido um grande desafio, né? Chegar minimamente a metade desses alunos essa discussão, já que uma boa parte é muito difícil acessá-lo, sobretudo com o mundo dos cursos virtuais, que às vezes você nem vê o aluno, ele entra e sai da universidade durante 4 anos. Então, nessa perspectiva de humanização da universidade, que a economia de Francisco e Clara nos apresenta, a gente tem se debruçado sobre isso aqui em Belo Horizonte. Mas eu já ia dizendo uma coisa, né? Por mais que eu esteja aqui em Belo Horizonte, vim trabalhar aqui na PUC Minas com isso, mas eu sou um paulista, né? Eu sou de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, vim de Itaquera, mas por hora estou aqui em missão nas terras mineiras. A Liliane, professora da PUC Minas Virtual, que coisa maravilhosa! Tá. Que maravilha! Muito bem, Eduardo. Muito bem. Que bom saber que a Liliane também é da PUC Minas, né? Muito Ótimo. bom. Acho que a gente pode agora, né, abrir um pouquinho, ver aí o que as pessoas têm aí a dizer, perguntas, observações, críticas, protestos. En primer lugar, estoy feliz por estar en este encuentro. Sin duda, un tema muy amplio que envuelve muchos autores, creo. A pesar de la distancia, encuentro semejanzas con el contexto de México. Y parte de ahí acredito que la economía solidaria debe ser asumida en todos los niveles que en Cáritas diferencia, ¿no? Eso tiene que ver todos los programas en las parroquias, a los trabajadores de escritorios u oficinas. Y los jóvenes queremos comenzar a oír, hablar, a experiencia, a realidades para trabajar en el futuro, porque parece que vemos longe, ¿no? Y es ahora. Entonces, pues, ¿qué efectos dejó a pandemia COVID? ¿No? Creo que es un tema principal. Las emergencias humanitarias o desastres naturales que están presentes y que envuelven a economía. Eso es lo que yo diría por ahora. Gracias, Paola. Alguém mais gostaria de fazer suas observações, considerações para a gente? Bom, eu agradeço os professores André e Eduardo pela exposição e eu, pessoalmente, fico muito feliz pela retomada desse pensamento, né, dentro do catolicismo. Bom, eu, pessoalmente, tenho uma trajetória, né, dentro do catolicismo, desde os tempos de juventude, talvez, diferentemente da maioria dos participantes, eu já não sou assim, já tão jovem, né? Mas
durante a minha juventude, nos anos 80, ainda se tinha a teologia da libertação, o cristianismo da libertação mais presente, né? E também por conta da minha trajetória acadêmica, eu acabei estudando um pouco esse momento da transição, lá ainda nos tempos do Ratzinger, né, que depois o Papa Bento, né? E de modo que, com o passar do tempo, também de maneira bastante pessoal, eu fui me sentindo muito estranho dentro desse contexto, né, que o catolicismo foi se configurando. E eu também trabalhei muito tempo numa universidade metodista, a Universidade Metodista de Piracicaba, que abraçou muito fortemente a teologia da libertação, e muitos programas da universidade eram voltados para questões sociais, então muita pesquisa com as periferias, etc., né? E quando a gente, vamos dizer, se desenvolve, quando a gente cresce, as sementes plantadas lá fora, mais tarde elas procuram alguma maneira de vir à tona, né? Então, a gente nunca esquece a linguagem que aprendeu desde o começo. Então, esse projeto que estamos prestes a desenvolver em Campinas, ele, na verdade, é um projeto muito maior, que nasce dentro de um contexto específico da Unicamp e que, vamos dizer, adotou uma proposta minha, né, de se pensar a transição energética também nas periferias, né, uma vez que existe uma preocupação muito forte com isso, mas de modo geral, né, na academia, mas que não pensa muito naqueles que estão em uma situação de exclusão, né? Então, ouvir a exposição de vocês me enche bastante de ânimo e com muito desejo também para realizar diálogos, para realizar pontes, né, com vocês, né? Então, muito obrigado. É esse o meu comentário. Obrigado, Júlio. Obrigado aí pelas palavras, pela presença aí também. Ficamos contentes, né? Saber dessa receptividade sua, viu? Não sei se Liliane gostaria de dizer alguma coisa também. Ela escreveu algo aqui, né, Eduardo? O que foi? Escreveu, acabei de ver aqui, eu acho que ela está sem fone, ou sem possibilidade de falar, não é, Liliane? Acho que sim. Obrigado, Eduardo, e todas pelas partilhas. Tenho acompanhado o grupo, acredito que seja o grupo de reflexão e trabalho pela economia de Francisco e Clara da PUC, com gratidão e desejo de colaborar de alguma forma. Ótimo, Liliane, vamos pensar aí nessa proximidade, inclusive com a PUC Minas Virtual, o quanto é importante a gente chegar a todos os espaços de estudantes da PUC, né? Muito bacana. Bacana mesmo. Acho, Eduardo, que a gente podia inverter agora. Você reage primeiro aí, as observações, depois eu... Tudo bem? Pode, perfeito, beleza. Eu acho que, a partir da fala do Júlio, de Paola, né? Primeiro, começando pelo Júlio, eu acho que a gente pode, inclusive, nesses espaços que a gente integra, cada vez mais aproximá-los, né? Sobretudo quando você se apresentando, falou dessa pesquisa em transição energética, o quanto é importante, talvez, a gente aproximar esses trabalhos, porque isso foi muito vivo aqui no Brasil, quando a gente fala de economia de Francisco, e Clara, o quanto ela já existe, né? Porque como é uma perspectiva de priorização da vida, existem diversas bandeiras trazidas por movimentos populares, entidades da sociedade que expressam um desejo vivo de uma economia voltada para transições, né? Então, eu fiquei muito com vontade da gente se aproximar, inclusive trazendo a perspectiva dos estudos que vocês estão realizando para nos ajudar
né, a inserir isso, por exemplo, aqui no caso da PUC, mas no campo da articulação que André e eu estamos, já a nível nacional, né, já no grupo da BEFC, né, muitas das vezes no grupo de WhatsApp falaram, nós precisamos de um GT, que é um grupo de trabalho, né, da questão socioambiental, né, e de fato não saiu, né, não saiu até hoje, e eu acho que pode ser uma coisa muito integradora para a gente acumular discussões no campo disso. Eu estive na Arquidiocese do Rio Grande do Norte, no trabalho do SAR, que é o Serviço de Assistência Rural de Natal, e foi interessante porque eu vi o impacto da energia eólica lá na região do Rio Grande do Norte, o quanto é interessante a economia de Francisco e Clara se unir a essas discussões, né? Então, vai ser muito interessante a gente aproximar aqui nessa perspectiva, com vocês em Campinas, inclusive um estudo a partir de um território que pode nos ajudar muito a olharmos para os nossos territórios com mais generosidade e criatividade, né? De vermos possibilidades e criarmos interlocuções com vários atores, com vários sujeitos no território, como movimentos populares. E aí a fala da Paula também trazendo, inclusive, a perspectiva da juventude e da Caritas, eu acho que é justamente o quanto é importante a gente se interligar, enquanto economia de Francisco e Clara, a esses organismos, espaços de articulação para a gente chegar nas juventudes, né? E quando a gente fala de juventude, são quais juventudes, né? A gente quer conversar com juventude de movimento social, com juventude universitária, com juventude religiosa. Eu, na minha perspectiva, vejo que a universidade é justamente a gente chegar dentro de um campo mais plural de juventudes, essa discussão da economia de Francisco e Clara. Menos religiosa, mas mais plural, né? Então, eu acho que fica um alerta importante sobre isso. E muito bacana ter o contato aí do Júlio para a gente continuar a dialogar depois. Bem bacana. Você está começando, a gente também, viu? André, essa é a minha reação, viu? Ok, Eduardo. Bom, obrigado, viu, pelas colocações de vocês e, de fato, né, Paula a gente pensar a questão, né, da importância, né, do envolvimento dos jovens e também esse momento em que a gente está vivendo ainda, né, enfrentando ainda a pandemia, buscando a saída desse contexto pandêmico, contexto de profunda crise que impactou os diversos países, né, e não é diferente do México, no Brasil, e a Caritas tem um papel bastante importante, efetivamente, no apoio a iniciativas das pessoas necessitadas e na formação de empreendimentos de economia solidária. Ela realmente é uma organização muito importante na trajetória do desenvolvimento da economia solidária, não só no Brasil, em diversos países, no México, acredito também, em outros mais. E é interessante porque o Papa Francisco ele tem uma visão das cooperativas como uma expressão mais elevada se comparada a empresas convencionais, né? Ele valoriza as cooperativas porque vê nelas, as cooperativas autogestionárias, uma experiência, digamos, comunitária, né? De partilha, né? Que é uma expressão bastante usada no meio católico, partilha de vida, né? E partilha não somente de ganhos, né? E então a economia solidária, eu acabei, quando fui agora em Assis, setembro, eu não fiz como o Eduardo Suplicy, acabei não levando um livro que decorre da minha tese de doutorado, que é exatamente sobre a relação entre igreja e economia solidária. Mas, enfim, ele está totalmente em sintonia com isso, com esse propósito. E por falar, e aí vou falar um pouquinho mais de Assis, antes, em relação ao que o Júlio colocou, acho que você vem em muito boa hora, Júlio,
aí se somar, né, nessa mobilização que estamos fazendo, nessa perspectiva da transição energética, né, nessa perspectiva mais ampla, perspectiva do cuidado da casa comum, cuidado do planeta, né? E, inclusive, hoje, aqui na UFSCar, em São Carlos, no seminário que eu mencionei a vocês, Seminário Internacional PROCOAS, a conferência de lançamento foi de uma professora da Universidade Federal de Viçosa, que, inclusive, esteve conosco numa atividade nossa também, a professora Irene Cardoso, numa atividade nossa, falando sobre agroecologia, uma exposição muito interessante, uma atividade nossa, inclusive, preparatória para o lançamento da Carta Compromissos, né? Inclusive, o Eduardo contribuiu também, foi um processo, a carta não surgiu do nada, ela veio desse acúmulo de contribuições da parte das entidades, movimentos sociais, mas também de intelectuais, professores que contribuíram aí, houve as contribuições, inclusive a nossa amiga Bruna Matos deu uma contribuição também na organização, enfim. E eu acho que isso é muito oportuno nesse momento que a gente está vendo a crise climática, numa fase aguda, extremamente aguda. Vamos ter agora a conferência no Egito, e a necessidade é cada vez realmente maior de enfrentamento real desse problema, né? Então, a busca de uma transição energética, a busca de um outro fazer da economia que leve em consideração as questões, concretamente as questões ambientais. E, por fim, antes de falar de Assis, me chamou bastante atenção que o Eduardo falou, não sabia que a PUC Minas era a Universidade, a Pontifícia Universidade Católica maior do mundo, e fiquei surpreso, e eu acho que há um potencial aí das universidades católicas de disseminação, né, dessas ideias aí propagadas pelo Papa Francisco, né, a introdução nos cursos de graduação, há um desejo, né, da parte, sobretudo dos economistas, como a nossa colega professora Tânia, Ladislau Dalbor e outros, mais Dimas Gonçalves, quem sabe a economia de Francisco possa, de uma maneira, se fazer presente nos cursos de economia, repensando a maneira como os economistas são formados. Inclusive, essa foi uma grande motivação do Papa Francisco para fazer o seu chamado, né? A mudança no modo como os economistas são formados, para pensar, não temos apenas das políticas liberais, né, que são centradas no lucro, mas a economia a serviço da vida, a economia que considera o ser humano e o cuidado do planeta como algo central também, né? E aí, a experiência de Assis foi bastante marcante, essa experiência lá entre os dias 22 e 24 de setembro, em que Eduardo, eu, vários jovens, né, do Brasil, o jovem Eduardo Suplicy também, com seus 81 anos, esteve lá conosco, toda a sua vitalidade, e me chamou bastante atenção na fala final me chamou alguns relatos lá que foram feitos de pessoas, né, do Peru, sobre práticas de economia solidária, defesa de direitos humanos, e também a fala do Papa Francisco ao final, aqui no momento bastante, está disponível no YouTube, e a apresentação dos jovens, mas o Papa Francisco naquele momento dizendo o seguinte, que a proposta da economia de Francisco não pode ser algo apenas superficial, não pode ser uma pintura na casa. A casa está em ruínas. Relembrando Francisco de Assis, o chamado, reconstrói a minha casa. A casa não é mais a igrejinha de São Damião. A casa é o planeta, que de fato está correndo perigo. Então é preciso mudar, fazer mudanças na estrutura da casa comum, que é o planeta, e aí ele utilizou 2 vezes a palavra capitalismo. É preciso enfrentar o capitalismo, buscar a sua superação. Não é? O capitalismo, ele depreda, né? E é preciso buscar a sua superação em prol do quê? Em prol de uma sociedade igualitária, democrática, fraterna, caracterizada pelo bem viver, né? Então, esta é uma marca que nós, aqui no Brasil, no âmbito da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, primamos muito, valorizamos muito, qual seja, nós nos colocamos contrariamente ao capitalismo, buscamos
a sua superação em prol não de uma sociedade autoritária, burocrática, centralizada, mas uma sociedade profundamente democrática, né? Inclusive, eu estou terminando um artigo que trata um artigo que é recuperando algumas ideias do saudoso professor Paul Singer, sobre a ideia de Singer do socialismo democrático, né? Inclusive, o título deverá ser Socialismo Democrático de Paul Singer, que tem a economia solidária como algo importante, mas vai além, né? E eu acho que ela essas ideias dele estão totalmente em sintonia com o que nós aqui fazemos em relação à economia de Francisco e Clara, inclusive em vida ainda, nos últimos anos de vida, ainda já estava enfermo, nós conversávamos bastante, e ele sempre fazia menção ao Papa Francisco, uma identificação com o Papa Francisco. Paul Singer, para quem não sabe, foi um economista da USP, da Universidade de São Paulo, que foi o grande idealizador e propagador da economia solidária no Brasil, né? Então, enfim, queria aqui finalizar, até porque tenho que voltar lá para o seminário lá da UFSCar, e agradecendo aqui a oportunidade, mais uma vez, né, que foi dada aí pelo professor José Oscar Henao, e agradecer o Eduardo aí também por todo o empenho para que isso se viabilizasse aí, né, essa atividade, agradecer vocês que participaram conosco aqui, a Paola, o Júlio, a Liliane, e quem vai ver depois desse vídeo, dizer que foi uma satisfação e que nós estamos com o Papa Francisco, com Lula, com López Obrador aí no México, né, Paola? Estamos com e outros governantes com pensamento progressista, estamos, de alguma maneira, começando a desenhar um novo futuro não só para os nossos países, mas para o planeta como um todo. Muitas graças. Muito bem, André. Obrigado também. André, coloque seu contato ali no chat, porque eu também colocando no meu caso o Júlio, Paola ou Liliane queiram entrar em contato conosco, mas também os demais ainda podem acessar ali. Também é isso, agradeço, viu, a oportunidade de estar com vocês. Não sei se Paola, Júlio ou Liliane querem falar alguma coisa, mas se não, a gente vai encerrando por aí e ficamos na expectativa de construir outros diálogos em nossa articulação da nossa grande pátria, né, da pátria grande, que é a América Latina e o Caribe, que necessitam muito dessa interlocução progressista, popular, né, democrática, e também, por que não, nessa perspectiva também socialista, do que une cada vez mais a gente. Obrigado, viu? Não sei se vocês, Paola, Júlio, Liliane, alguma coisa? Muito obrigada. Faço parte do Comitê de Caritas Jovem CELAC. Entonces, os jóvenes podemos ser agentes da mudança. Eu me pergunto, como falar e fazer economia solidária? Como traducirlo con los otros voluntarios, con nuestros beneficiarios? ¿Y los proyectos son suficientes realmente? Compartir experiencias y saberes para nuestra región, poder ayudar a descubrir posibilidades e encuentros. Podemos iniciar una conexión con un grupo de WhatsApp, los correos que ya pusimos en la cajita de abajo. Y pues muchas gracias por este espacio, este encuentro y esta oportunidad de conocerles. Y son temas a seguir tratando que no deberían quedarse solamente en congresos, ¿no? Vamos iniciando, pero deberían ser temas que todo el tiempo se lleven a cabo en nuestros países y en nuestra región. Gracias. Eu também Graças, Paola. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de ter conhecido a todos vocês. Estou também muito disposto e animado para começar esse diálogo e um trabalho em conjunto. Então, muitíssimo obrigado e muitíssimo prazer. Graças, Paola. Perfeito.
Então, a gente está vendo. Obrigado, Júlio. A gente está vendo pessoas entrando agora. Nós agradecemos a chegada de vocês. Enfim, nós estamos encerrando, até porque há outros compromissos aí e os acontecendo, painéis, painéis, inclusive nas nossas universidades, Universidade Federal de São Carlos, agora, mas esse vídeo estará disponível, né, Eduardo? Exato. Ao Emerson, a Caroline, que chegou agora, nós fizemos das 2 às 3 esse painel, portanto, eu acho que por isso que vocês, talvez até uma questão de fuso, não sei se, mas é isso. Nós já estamos encerrando, vai ficar disponível no YouTube da Rede Latino-Americana. Rede Latam. Tá bom, Emerson? Muito bem, muito bem. Valeu. Obrigado, graças.